Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre empresas colaborativas. Vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre carnaval, vamos falar sobre transporte público. Os nossos convidados são Neguinho da Beija-Flor, que é cantor, e ele vem nos falar sobre o desfile da Beija-Flor de Nilópolis de 2018. Prazer em tê-lo aqui. Beleza. Vai cantar o samba enredo? Opa! Estamos com o Matheus Nattergalli, que é ator e diretor da peça Processo de Concerto com SC, ou seja, concerto com S, concerto com C, Concerto do Desejo, com poesias de sua mãe. Eu adorei. Fiquei muito comovida. Que bom, eu fiquei feliz de saber que você foi recentemente. Foi Você sábado. foi sábado, Foi né? sábado. Que delícia. Nós estamos com Jaqueline Resch, que é consultora de recursos humanos, e ela vai nos falar sobre a atual tendência de colaboração nas empresas e os seus efeitos no ambiente de trabalho e no resultado das organizações. O mundo está mudando e as empresas estão mudando de dentro e entre elas. O mundo está mudando, eu acho que não só as empresas, mas as escolas, né, a justiça, tudo está mudando para uma coisa mais colaborativa. É bacana essa observação. Estamos com Walter Figueiredo de Simone, que é coordenador de transportes do Instituto Clima e Sociedade, e ele vai comentar a opinião, uma pesquisa, né, que desvendou que o brasileiro gosta mais de carros do que de transporte público, é isso? É por aí mesmo. O brasileiro está preferindo o carro do que o transporte público, do que a bicicleta, mas tem muita coisa interessante por trás disso. Maravilha, eu vou perguntar para todo mundo, hein, o que você prefere. E estamos com o nosso querido produtor de web, Bruno Baixo, que vai conversar com vocês um pouquinho. Fala, Bruno. Ei, Vera, boa tarde a todo mundo, muito boa tarde a você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, para participar é muito fácil. Vale lembrar que você tem que ir até a sua rede social favorita, pode ser Instagram, Facebook, Twitter. Manda uma mensagem pra gente, usa a hashtag Sem Censura que a sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, Vera. Maravilha. Mas é com grande pesar que nós comunicamos que o radialista Nelson Tolipan, que tinha 81 anos, morreu nesse domingo de um infarto do miocárdio. E ele apresentava 40 anos. O Nelson apresentava o programa Momento de Jazz na Rádio MEC do Rio de Janeiro. E a gente, como colega dele, sente muito e vai sentir muito a ausência dele aqui perto. O sepultamento aconteceu agora às 4h30 da tarde. Vamos sentir falta de você, Nelson. Tá? Vamos então começar o programa de hoje com o Neguinho da Beija-Flor, pedindo para ele para cantar o samba da Beija-Flor de 2018, que é um samba muito especialmente bonito esse ano. Opa, o samba que está aí já na boca Já todo mundo cantando. do Brasil. Você trouxe o Jonathan Lima, nosso cavaco, o Ivan Sorriso, e vamos ouvir isso aí. Beleza, Ai, beleza. que delícia. Sou eu, espelho da lendária criatura, um monstro carente de amor e de ternura, o alvo na mira do desprezo e da segregação, do pai que renegou a criação, refém da intolerância dessa gente, retalho do meu próprio criador, julgado pela força da ambição. Sigo carregando a minha cruz, à procura de uma luz, a salvação. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo sua fé. Se ofereces com amor e me alimento de axé, estenda santo de irmão e me abandonas ao léu. Trocar um pedaço de pão por um pedaço de céu. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo sua fé. Se ofereces com amor e me alimento de axé, me chamas tanto de irmão e me abandonas ao léu. Trocar um pedaço de pão por um pedaço de céu. Ganância veste terno e gravata, onde a esperança sucumbiu. Vejo a instrumentada, seu livro eu não sei ler, Brasil. Mas o samba faz
essa dor dentro do peito ir embora. Feito um arrastão de alegria e emoção, o pranto rola. Meu canto é resistência do ecoar de um tambor. Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou. Ó pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Ó pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Sou eu, espelho da lendária criatura, o monstro carente de amor e de ternura, o alvo na mira do desprezo e da segregação, do pai que renegou a criação, refém da intolerância dessa gente, retalho do meu próprio criador, julgado pela força da ambição. Sigo carregando a minha cruz à procura de uma luz da salvação. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo sua fé. Se ofereces com amor e me alimento de axé, me chamas tanto de irmão e me abandonas ao léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo sua fé. E ofereces com amor e me alimento de axé, me chamas tanto de irmão e me abandonas ao léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Ganância veste terno e gravata, onde a liderança sucumbiu. Vejo a liberdade aprisionada, seu livro eu não sei ler, Brasil. Mas o samba faz essa dor dentro do peito ir embora. Feito um arrastão de alegria e emoção, o pranto rola. Meu canto é resistência no ecoar de um tambor. Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou. Ó pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Ó pátria amada, por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais. Você que não soube cuidar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. É 10 mesmo, é 10 mesmo. É lindo esse samba, senta lá. Me diz uma coisa, que você saiba cantar decor. No final do desfile da Avenida, eu compreendo, porque você canta 80 vezes. Agora, você já sabe. Você aprende, você sabe todos os outros. Se eu dissesse assim, Beija-Flor, 1989, sai assim, não? Sai 89 nada. sai. Não sai nada. Não sai, não. Alguns não. São 42, né? Eu estou há 42 anos na Beija-Flor. Meu início foi em 75. Mas os 42 eu garanto que não, né? Até próprio samba de minha autoria que já não lembro mais. Você demora muito para decorar? Demora. Porque normalmente o compositor, ele tem a linha melódica dele, então o samba quando é de outro autor, ele demora você tem que aprender tudo, né? Você tem que aprender a cabeça do outro, né? E quanto tempo você demora? Quando é que o samba é escolhido? Que momento que é? O samba é escolhido 2 meses, Então, 3 meses antes do carnaval. E eu demoro mais, gravo, lendo, Tá, grava lendo. Né? Gravo lendo. A melodia você assimila mais rápido, a letra
Eu demoro aí lendo, gravando, lendo, eu gravo, mas eu levo aí mais um mês para... Porque você já está muito seguro, você já não está precisando de ajuda. Agora eu estou esperto. Muito bom. Ele é muito bonito, esse samba. Você também está samba, achando? um samba Vocês não acharam bonito? Muito lindo. Muito bonito. E um pedido de atenção da pátria para com a gente, né? Exatamente, da situação atual do país, né? A intolerância, do racismo, da desigualdade, as pessoas, da discriminação. É um tema que aborda os problemas realmente. Pois é, tem essa coisa de menino de rua, tem uma presença de menino de rua. Exato. Aí a gente vai ver muita coisa na avenida, né? E surpresa, né? Existe surpresa que nem mesmo eu estou proibido de contar? De saber. De saber. Porque senão você não ia resistir. Eles sabem que eu sou boca nervosa, eu sou cuidando nas entrevistas. Né? Pergunta se eu sei, eu falo. Então, esconde do neguinho. Esconde do neguinho. A gente trouxe o coreógrafo aqui, foi um inferno, porque a gente não conseguia descobrir nada. Ele quase não conta o que a gente já sabe. Não, tá indo bem, que adianta, né? Muito bom. Você ganhou um concurso de samba aos 10 anos, neguinho. Ganhou um concurso. Qual era a ligação com o Jamelão? Era um samba do Jamelão que você cantou, não foi isso? O Jamelão, eu venho de família de músico. Meu pai tocava pistão. E acompanhava o Jamelão na década de 50, início de 60. E as reuniões eram feitas lá em casa. E eu venho dessa coisa da música. E minha mãe não deixou eu aprender o pistão, porque o bocal deixa uma marca machuca a boca, muito né? feia. E eu digo... E ela brigava com meu pai. Não, meu filho não vai aprender, vai essa marca horrível aí nos lábios e coisa. Mas eu segui a música por outro lado, né? Que é compondo e cantando, né? Mas a minha família, praticamente todos são da música. Eu tenho um irmão que é intérprete, que é o Nego, é um vozeirão também da Avenida. Tinha minha irmã, a Tina, que era, da família era que cantava melhor, né? E tem o Paulo César. O que foi feito da Tina? Hein? E o que foi feito da sua irmã que cantava? A minha irmã, né, o Pai do Céu já faleceu há 2 anos. O Pai do Céu parece que leva os melhores primeiro. Exatamente. E o meu irmão, o meu filho, mais velho, também canta, mas é professor de educação física, não quis. Canta às vezes. E o JR, que é o de 35 anos, que é compositor, já venceu 4 sambas na Beija-Flor, né? E dos 4, 2 da Beija-Flor foi campeã, com o samba dele. Então, a família da música. Sabe esse grito? Olha a Beija-Flor aí, gente, foi ele que inventou. Foi em no carnaval de 1978. Criação do Mundo na Tradição. Você já estava quase há 10 anos, já era velho. Não, eu já estava há 2. Há 2 anos. Há 2. Era menino, né? Eu desfilei no carnaval. Beija-Flor foi campeã com samba de minha autoria. Não, mas ele é conservado, Matheus. 68. Você nasceu em 68? Não, ele tem. Eu nasci em 68. Ele nasceu em 68. Você nasceu em 68? Eu tenho 68. Eu sou de 49. Eu não vou dizer nada. Tá gato selvagem. Não, mas você vai ter que cantar a cinquentona daqui a pouco. Tá bom, com prazer. Da vovó, que tá muito bem. Vovó filé. Vovó filé. É muito bom, é muito bom. Então você acha que dessa vez a Beija-Flor vai ganhar, né? Olha, na minha concepção, eu digo na minha, um bom samba é 70% de possibilidade de um campeonato. Todo sambista diz o seguinte: a gente nunca sabe o que vai dar o samba na avenida, mas eu tenho certeza que você, como é puxador, você sabe o que um samba rende na avenida. Quando a escola tem um bom samba, ela está com 70%, na minha concepção, 70% de chance de ser campeã. Aconteceu isso com o Explode Coração. Eu cheguei para o
o Joãozinho 30, na época, eu digo, vai ser difícil ganhar de Salgueiro. E realmente foi. E na Vila, aquele samba do Arlindo Cruz com o Martinho. Ô, minha mãe, meu pai chegou, né? Eu digo, ó, Vila Isabel. Não deu outra. E esse ano o Beija-Flor está com um excelente samba. Por isso que a gente trouxe aqui Joãozinho 30 reencarnado. Adorei. Quem me dera. Foi por causa disso. Foi uma homenagem. Você falou de Salgueiro, ele já ficou... Ele falou, comentei com o Joãozinho, eu já me arrepiei. já É quase como se fosse comigo. Você sabe que... Adorei o filme. Eu também, eu achei que ficou um filme delicado, homenageoso, sem querer copiar caricaturalmente a figura do Joãozinho, né? E se restringindo àquele primeiro carnaval que ele realizou para daí deixar a história contar o restante. Assim, eu me senti muito honrado muito do filme, sim. em ser chamado para fazer isso. E é muito bacana que você tenha feito, porque você é um ator que a gente gosta, quer dizer, você tem uma característica como ator que alguns atores têm. Ou seja, quando a gente vê você no palco, a gente dá uma certa... Ah, tá ótimo. Você fica assim, que legal, é o Matheus. Você tem uma espécie de confiança, de relaxamento, que vem coisa agradável aí. Isso se chama carisma, em princípio, que você tem no palco. Aí você inventou essa peça que está em cartaz, que é simplesmente dilacerante de assistir. Todo mundo sai chorando. Ao mesmo tempo que é uma celebração. E sai todo mundo rindo. E sai todo mundo dançando. Então, é muito complicada essa peça que você inventou, né? Ela parte de um pressuposto complexo. Ela tenta fazer do teatro aquilo que eu acredito que seja a sua maior vocação, que é ser uma missa pagã. Eu acho de verdade que com o advento da televisão, do cinema, das tecnologias todas de filmagem e gravação, a internet hoje em dia, pouca coisa sobrou para o teatro, algo que só o teatro pudesse fazer. E é justamente isso que eu queria fazer, essa coisa que só o teatro, no ao vivo com o público, pode realizar, que é estar nesse lugar de intersecção entre a festa e a oração, nesse lugar onde a festa e a oração se juntam. É quase como dizer que nas religiões mais ortodoxas, quaisquer que sejam, o sagrado ficou separado da festa, em quase todas, não todas. Em quase toda a festa, Dionísio desbandou para uma loucura onde não resta a queixa, a angústia de ser humano. E no teatro permanece com as ideias livres, sem dogma, a oração profana, o ritual pagão, a festa dolorida. Mas eu acho que você realiza bem o que você se propõe. Quer dizer, é muito complicado um ator pegar textos poéticos de sua mãe, que morreu quando você tinha 3 anos. 3 meses. 3 meses. A primeira frase, eu estava contando para o Bruno isso, a primeira frase, uma das primeiras frases do espetáculo, eu não vou nem repetir, porque eu gosto que tem uma surpresa aí que é preciso você manter. Mas você diz, no dia 21 de abril de 1986... De 68. 1968, quando eu tinha 3 meses de idade, a minha mãe morreu. E aí você já começa a ficar, porque 68 são 50 anos atrás. Então, tem comemorações em todos os sentidos. O texto, você pega o texto da sua mãe e você põe em cena. Você transforma poesias em cena. Só que é um ator que dirige o texto da sua própria mãe. E é teatro, não é a sua vida pessoal que está sendo contada. Você está fazendo uma peça, você está celebrando. Então, todo mundo se emociona junto, porque todo mundo vai querendo saber como é que essa história vai indo. E ele termina... Jaqueline, é incrível. Eu vi a peça. Jaqueline viu. Ela viu. Não conta o fim, não. Ela viu na estreia. Eu vi a estreia no Poeira.
E teus olhos estão brilhando ainda. Você viu sábado, não Eu foi? vi sábado. Você viu como ela está ainda com a lembrança É muito das imagens? forte, não é, Jaqueline? Nossa, Você sai muito Bom, mexido. eu vou É uma resumir beleza. assim para quem... Você não pra quer fazer quem- um pouquinho, alguma coisinha? Eu vou fazer, Faz. mas primeiro só vou dar um painel geral. Falei isso, eu acho que teatro é festa e prece, né? É ritual, portanto. Os poemas da minha mãe eu recebi quando eu tinha 16 anos, não conheci minha mãe. Peraí, posso fazer o intervalo? Porque eu quero que você conte essa história num Tá, bloco só. tá. Vamos fazer o intervalo rapidinho, a gente volta com o Matheus. E voltamos com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para o Bruno Barros. Olha aí, Wagner Torres, ele disse pro Neguinho que a nossa escola realizou um grande ensaio técnico, parabéns. Ele quer saber se já tem proposta de enredo para 2019. Ainda não, né? Vamos com calma. É. Tem aí Teuvina Mello falando que ela ama o carnaval, que tem ótimas lembranças da infância com o pai dela, que ela ama o Neguinho, que é muito bom vê-lo aqui. E a Sônia Faria, ela fala que é uma grande emoção sempre ver o Matheus em cena e que para ela vai ser uma grande emoção ver ele fazer um trecho ao vivo da peça aqui no Sem Censura. Isso é uma espécie de fazer obrigando, né? Tá aqui. Ele está inventando esse Não, comentário. aqui tá no Facebook, todo mundo tá Não lá. tem nada pode escrito ver. aqui, tem Não, 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 eu vou- que não tem provas. Prometeu, eles cobram aqui Eu no vou dizer, eu vou Facebook. dizer Então vá, um poema vamos da lá, mamãe. retoma aquilo que Primeiro, eu você só estava falando. quero localizar um pouco Tá. as pessoas com relação a que espetáculo é esse, né? Do que a gente está falando. Então, a peça chama-se Processo de Concerto do Desejo. Eu estreiei há mais de 2 anos atrás, aqui no Rio, no Teatro Poeira, mais especificamente no Poeirinha. E, para meu grande espanto, aquilo que me parecia um material absolutamente íntimo, quase confessional, porque são os textos da minha mãe, a peça são os poemas da mamãe ditos por seu filho, que sou eu. O que me surpreendeu foi que a peça foi sendo chamada para grandes festivais, quase todos os grandes festivais de teatro do Brasil. Fizemos temporadas longas, já 2 ou 3 no Rio, 2 em São Paulo, e agora eu estou voltando para o Rio de Janeiro, na Caixa Econômica, no Teatro Nelson Rodrigues, que está reestreando, está reabrindo agora. Fica no ali na final de República do semana? Paraguai, de quinta a domingo. Sempre às 7. Sempre às 7 da noite, só mais essa semana. Depois eu vou parar um pouquinho de fazer a peça, porque eu tenho outros compromissos, mas é uma peça que eu vou fazer pelo resto da vida. Essa peça eu comecei a pensar quando eu tinha 16 anos e meu pai me entregou os poemas da minha mãe. Minha mãe se matou quando eu era um neném, de colo. Minha mãe cometeu suicídio, eu tinha 3 meses de idade. Me deixou num catre, que eu guardo até hoje, é um tipo de um sofá. Eu estava protegido por 2 travesseiros assim e uma carta de suicídio. Meu pai se casou 1 ano e meio depois da morte da mamãe com a Carmen, que é a pessoa que eu chamo de mãe. Mãe dos meus irmãos, quem me ensinou a andar, a escrever, a falar, minha mãe. Mas sempre soube que eu tinha uma mãe que estava no céu. Desde criança eu sabia que eu era filho da Cicilinha, que a Cicilinha tinha partido, mas não sabia como. O suicídio é um tabu, é uma temática complicada, alguém que se retira da vida, os motivos que levam alguém a isso é muito doloroso para as pessoas da família. É doloroso lidar com isso e principalmente é muito doloroso tentar contar isso para uma criança. Então meu pai esperou que eu tivesse 16 anos para me levar para a casa de praia, que ele tinha em Maranduba, em São Paulo, pertinho de Ubatuba, me entregar uma pasta com os poemas que a minha mãe tinha deixado, 30 poemas, e me contar exatamente como tinha sido a morte da mamãe. É um dia bem louco para mim, eu tenho ele na minha memória como quem assiste um filme infernal repetidas vezes, né? Eu tomei um susto, eu realmente fiquei muito triste. Por um lado eu fiquei aliviado porque eu imaginava que a mamãe pudesse ter morrido por minha causa e que por isso as pessoas não falavam sobre a morte dela. Então eu tive essa fantasia durante a minha infância e pré-adolescência, sabe? Falava, será que foi porque eu nasci que a mamãe não aguentou e morreu?
Então eu tive uma coisa estranha, como um certo alívio em saber que eu não era culpado. Por outro lado, uma tristeza tão grande em saber que minha mãe tinha se machucado. E uma terceira coisa ainda que eu sentia, que era um deslumbre, ao ter nas minhas mãos pela primeira vez a fala da mamãe, na forma de poemas. Quer dizer, notícias nada cotidianas, eram textos com o subjetivo dela colocados e muito bem escritos. Os poemas são lindos. Acho que ali eu comecei, talvez, a inventar essa peça na minha cabeça. Talvez ali eu tenha, sem saber, decidido que eu deveria ser um ator para um dia poder ser arauto desses poemas da mamãe. Um pouco romântica essa visão, essa leitura que eu estou tendo, mas não deixa de ser verdade. O fato é que depois de muita análise, muito filme, muito teatro, muita televisão, eu me senti maduro o suficiente, há 2 anos atrás, como eu falei, para transformar meu artesanato. O artesanato do ator vai estar no corpo dele, na voz dele, nas memórias que ele tem das emoções, né? Usar o meu artesanato para dar voz a Maria Cecília e finalmente fazer alguma coisa com ela, que se retirou tão cedo. E ela está em cena. Olha, se você pensar que ela é autora de todos os textos e que eu sou 50% ela, aqui, né? Eu sou metade a mamãe, tem 75% da Maria Cecília no palco. E eu segurando as pontas ali para não cair de joelhos chorando. Às vezes eu caio, às vezes eu consigo celebrar. A peça rodou muitos teatros, Brasil afora, até em igreja a gente fez. No Festival de Tiradentes de Teatro, na Igreja da Matriz de Tiradentes. A gente tem um VT da peça. Eu queria passar, mas eu queria te pedir, não vou tirar o pedido de você ler um poema ao vivo aqui, tá? Vamos passar então o VT, porque aí a gente tem uma ideia do cenário, de tudo. Sabe o que você sorri pra mim? Sorrisinho bonitinho, medinho de magoar. Vamos galhardamente comemorar, porque é notório que não vai durar como durava antigamente. E eu? O que eu ganhei? Uns pedaços de poesia num papel velho que não são dele nem meus. E essa tristeza amarga que eu não tinha. A espada largou no chão e a manta vermelha ficou segurando. O toureiro se suicidou. Então a gente aqui ouviu, inclusive, a música e um pouco esse flamenco que você pôs. Quem toca comigo é o Luan Belli, que toca violão, e o Henrique Hormann, o violino. E você canta? E eu canto. A mamãe gostava muito de tocar violão. Conheceu meu pai nos ensaios da Traditional Jazz Band em São Paulo. Tem uma foto dela no programa, tocando violão. Minha mãe era muito bonitinha. Muito bonitinha. Ela era pequenininha, levemente vesguinha, tipo eu, textudinha, só que bem moreninha. E eu fiquei com a pele do papai, que é ruiva, é belga, né? Meu nome, Nachtegaal, vem da Bélgica, meu pai é belga. Da próxima vez, nunca mais a gente Mas vai fiquei com essa vibe artística da mamãe, essa angústia bonita de poeta. Então, diga lá, o que você vai dizer pra gente? E vou dizer, então, um pouco... Eu acho que essa peça responde a esse pedido da Maria Cecília, que é um dos primeiros poemas que eu digo na peça, e o primeiro poema que eu li na casa de praia, aos 16 anos, quando eu soube como minha mãe tinha falecido. O poema é assim. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste.
os gestos de poeira, muita saudade e medo, os olhos de até logo com jeitinho de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa, sempre querer chorar e nunca, nunca conseguir. E ter amado muito, e ter sofrido muito. E andar de poeta que fala sozinho, e falar muito abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E as mãos de um jardineiro quando está chovendo, que saiba muito como começar a sorrir e nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe, o essencial, muito essencial, é ser imensamente triste. Que lindo. Maravilhoso. Isso é a mamãe falando. Mamãe falou então, muito, o que eu quero tentar definir, que eu sei que é difícil, é... Eu tenho muita alegria e orgulho de ser filho da Cecília. Muito amor pela Carmen, a mulher que me criou, que me fez andar em todos os sentidos. Mas muito orgulho por ser filho de uma poeta, uma poetisa. E acredito que isso que a gente tem feito em cena, eu e a mamãe, é uma prova de que o amor vence as piores tragédias, assim. As coisas aconteceram da maneira como aconteceram, mas a gente está junto, toda noite, fazendo uma peça. Ela é autora, eu sou o ator e diretor dos textos. Finalmente a gente está junto, mãe. Parabéns, Matheus. É maravilhoso o que você fez. Maravilhoso. Eu espero vocês lá. A peça tem, obviamente, um tom trágico, às vezes melancólico, mas você foi recentemente, você viu, as pessoas riem. As pessoas dão muita risada também. Cecília tem humor. E no final a gente dança junto, celebrando a beleza que é possível encontrar nas coisas da vida. Essa peça é sobre superar as dores, né? Pegar o material mais triste e fazer beleza. E fazer beleza. É isso mesmo. Jaqueline, você também ficou impressionadíssima, né? Super tocada. E agora estou revivendo isso. Dá vontade de ver de novo, não dá? Quando a gente ouve ele falando. Até diz que a peça está bem diferente, o que já é um convite para ver de novo. Não, com certeza, porque ele deve ir mudando. As imagens que a gente viu agora... A gente podia até marcar o encontro, vamos todos juntos, aí a gente depois fica lá. E o público também não torna a peça um pouco... Não é uma conversa com o público também? Cada público faz seu espetáculo. Ainda mais um espetáculo assim, tão confessional. Eu realmente olho as pessoas e falo com as pessoas, falo os poemas para elas. Às vezes como Matheus... Às vezes como Cecília, em primeira pessoa, às vezes num híbrido de nós dois que dança e se queixa e chora e ri, né? Então a plateia me devolve coisas e também vai tendo o espetáculo que, entre aspas, merece. Com certeza. É um diálogo tinha um casal que saiu dançando, tinha umas moças que saíram fungando, e é tudo cheio de boas... É cerimônia livre de dogma. E posso concluir com uma coisa só? Com certeza. Eu me espantei, eu sempre me espanto por estar já há mais de 2 anos em cartaz, quase que sem parar, só paro para gravar ou para filmar outros trabalhos. E me espanto porque sempre achei que ia ser uma coisa pequenininha lá no Teatro Poeirinha, que as imagens que a gente viu eram lá do Poeirinha, no Rio de Janeiro. Achei que meio que ia terminar por ali e eu ia me dar por satisfeito. Mas, obviamente, a peça mexe muito comigo, celebra o material dramático que veio comigo, com esse artista especificamente, mas ela realiza uma operação nas pessoas que estão lá. Não é só sobre, ou não é principalmente sobre Matheus e Cecília. Não. É sobre como dar sentido ao que parece sem sentido. É sobre como... jogar luz no que parece muito escuro. Você começa assim, você diz isso, eu vou luz... Eu quero dar voz ao que se calou, luz ao que era escuro, embelezar o que era feio e com você, mãe, eu quero dançar sob essa luz que cega a gente. Maravilha. Muito lindo. Jaqueline, espero vocês. Vão lá, com certeza. Jaqueline, eu queria conversar com você sobre esse novo mundo das empresas, do mundo do trabalho, essa coisa que você, de repente, você percebeu uma coisa nova, que é essa coisa, quer dizer, a gente, na verdade,
está em aplicativo de carona, né? Todo mundo junto. A gente faz uma enciclopédia todo mundo junto, que é a Wikipedia. A gente vai nesses sites e a gente dá opinião sobre o hotel que a gente ficou, todo mundo junto, para saber. Quer dizer, tem uma coisa nova aí, né? É isso que você fala? Eu acho que tem, né? O mundo está passando por muitas mudanças, né? O tempo todo, né? Não existem mais certezas. A gente hoje vive num mundo muito volátil, muito incerto, né? Onde as grandes verdades caíram, né? Não tem mais o monopólio do conhecimento. E a gente tem que aprender a ouvir os outros e a construir com os outros. Eu acho que nessa linha a arte mostra isso para a gente. Se a gente vai para o século XV, né? Os quadros retratavam uma realidade. Você hoje olha a arte e você é convocado a participar de alguma forma, né? Você olha a performance da Marina Abramovic, por exemplo, onde você está dialogando. E no caso que eu te perguntei também, você começa a ver isso nas escolas. Ninguém aguenta mais professor que chega lá e dita alguma coisa. Então, o professor tem que convocar os alunos para uma conversa e uma aprendizagem que se dá coletivamente. E nas empresas também, né? Então, ninguém manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquela liderança autoritária, o manda e você cumpre, não existe mais. Até a escola de samba acho que é um ótimo exemplo, né, do quanto que as pessoas, quando se engajam e têm um objetivo comum, elas não precisam de chefe para mandar. Então, isso é uma coisa que a gente começa a ver nas empresas também, né? Que os líderes são convocados a construir junto com os colaboradores. E as pessoas só vão fazer aquilo que faz sentido para elas. Então, o sentido tem que ser construído conjuntamente. E isso muda o tipo de empresa que a gente está construindo? Dá para mudar? Muda? Existem vários tipos de empresa, né? Eu acho que tem empresas que têm uma cultura claramente hierárquica, e essas já não são atrativas, principalmente para os jovens, que eu acho que já estão numa outra vibe, se a gente pode dizer. Não é fácil mudar a cultura, mas se há desejo, se há vontade e se há crença nesse valor, nessa filosofia, é possível mudar. E o mercado de trabalho está mudando como? Que tipo de profissional a gente está buscando? Que tipo de profissional a gente está formando para essas empresas? Eu acho que a gente está falando de um profissional que quer construir junto. Não é aquele que está no palco sozinho, não é aquele que sabe tudo, né? Mas é aquele que vai... Então, por exemplo, você hoje vê nas empresas equipes de projeto onde a pessoa é líder do projeto naquele momento porque ela sabe mais sobre aquele assunto. E, num segundo momento, ela já não é mais, está na função de coordenação porque o projeto já é outro e tem alguém que conhece mais do que ele. É como se esse papel fosse mais rotativo, mais dinâmico e pudesse... Como se esse bastão pudesse passar por todos, né? E eu acho que o mercado está procurando, em função disso, profissionais mais abertos ao diálogo. O que eu digo de abertos ao diálogo? Aqueles profissionais que são capazes de escutar. Não escutar para ir lá defender o seu ponto de vista. Deixa eu ver o que ele vai falar para eu cair em cima com o meu argumento. Não, escutar e dizer o seguinte, o que ele está falando? Não é exatamente o que eu pensava, mas isso pode ser bacana, né? Então, eu acho que a noção do diálogo que é bem diferente do debate, né? Mas, Jaqueline, o mundo hoje em dia é um mundo muito mais competitivo, tem muito mais gente brigando pela mesma vaga, tem mais desemprego, e dá ao mesmo tempo que é um mundo um pouco mais feroz também, não é não? Não, isso tem, mas eu acho que esse modelo competitivo, ele está se esgotando. Ninguém aguenta mais esses ambientes competitivos, né? Se você olhar para a geração, eu olho para cá porque aqui tem um público mais jovem, mas se você olhar para a nova geração, ela não quer esses ambientes onde ela tem que competir. Ela tem uma postura e uma filosofia mais colaborativa, de construir junto. Parece bom, né? Muito bom, né? Parece bom. Muito bom. E você... É um caminho, acho que é um caminho. A gente começa a ouvir falar nisso, né? A gente começa a ouvir falar na liderança relacional, que é aquela liderança que vai construir junto com as pessoas. Agora, se você perguntar assim, existem muitas empresas ainda num modelo antigo? Claro que existem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está começando a discutir. E isso, você acha o quê? Que parte do mercado, parte do profissional, da formação dele, ou parte das empresas? Eu acho que isso parte assim, eu acho que isso é uma necessidade do mundo, né? Eu acho que não está só nas empresas. Eu falo mais do lugar das empresas, que é o mundo onde eu transito, né? Mas eu acho que isso está
Como eu falei, nas escolas, está na justiça, hoje se fala em mediação, se fala em justiça restaurativa, né, onde vítima e agressor sentam para conversar e para tentar, assim, recuperar algum tipo de ligação que pode haver ali, ou pelo menos entender o ponto de vista do outro. Então, você não percebe isso só nas empresas, né? Então, eu acho que isso vem como uma mudança do mundo, né? Não, pois é, eu estou querendo pôr o Facebook nessa brincadeira aí. Porque o Facebook tem as duas coisas. Ele tem o lado colaborativo, participativo, você participa da vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, é o lugar preferencial do ódio. É verdade. Não é? Da intolerância. Eu acho que da intolerância, a gente tem Mar, aí... né? Esse negócio que o Neguinho fala no samba da Beija-Flor esse ano. Eu acho que tem algumas coisas que são meio paradoxais. Eu não sei se no Facebook a gente conversa com as pessoas. Eu acho que uma coisa que a gente desaprendeu um pouco e que eu acho que a gente tem que reaprender é a conversar. Conversar no sentido de ouvir o outro, de compor com o outro. Né? Compor, que eu falo, até no sentido da composição, né? Porque eu acho que a gente vive nesse mundo polarizado, né? Assim, sou eu ou ele, é preto ou branco. A gente foi forjado nesse mundo. E esse eu acho que é um mundo assim, onde alguém tem que ter razão. Eu acho que o novo mundo que vem por aí, que a gente está se preparando para ele nas empresas também, é um mundo assim, um mundo onde o ou eu ou ele, o preto ou branco, é substituído eventualmente pelo e. O que você tem a dizer que é bacana? Poxa, mas deixa eu ver esse ponto de vista. O que eu posso... E onde as pessoas, né, os teóricos do diálogo, eles falam no diálogo como um coro de vozes, onde... No final, você não sabe quem canta isso ou aquilo, mas você tem algo que é maior do que todas as vozes juntas, né? Então, por exemplo, quem trabalha com inovação, isso é fundamental, porque você se abrir para mundos que você não conhece, para visões de mundo que você não conhece ainda, se abrir de fato para ouvir, você tende a ampliar, né, o seu olhar sobre o mundo, sobre as formas das pessoas serem. E os profissionais... deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente acaba de perguntar isso. É um minutinho só, a gente volta já. Bom, estamos de volta com Sem Censura. Então, Bruno, temos perguntas, comentários? Olha aí, eu separei 2 comentários curtinhos aqui, que o tempo está curto, vou deixar as perguntas para o Face. A Edna Pereira diz que o Neguinho da Beija-Flor é uma simpatia pura. E a Gabriela Godinho, ela lembra que estamos na campanha pelo Janeiro Branco, com o objetivo de falar sobre saúde mental e quebrar o tabu acerca do tema. Ela ficou muito emocionada de você contar a história da sua mãe aqui no Sem Censura. É mesmo. Obrigado, Matheus. Nada. Deixa eu ir direto pro Simoni e a gente continua conversando com você no Facebook, então. Vamos lá. Esse Instituto Clima e Sociedade, o que é? Uma ONG? Explica para mim. A gente financia projetos que olham para um futuro de baixo carbono. A mudança climática é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente está falando sobre aquecimento global. Quando a gente olha para o futuro, é um dos principais desafios que a gente tem. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tem vários problemas, desde o desmatamento, quando a gente está olhando para o Brasil como um todo, mas quando a gente chega aqui nas cidades, a gente olha para o transporte. Quando a gente olha para a mobilidade urbana, a gente percebe que a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa dentro das cidades são os carros. E a gente quer olhar para o futuro. Tem tanta coisa acontecendo, tanta tecnologia aparecendo, tantas visões de cidade conflitantes, que o nosso instituto queria entender qual é a opinião do brasileiro em relação à mobilidade urbana. O que o brasileiro, então, ele está enxergando, o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale em relação à mobilidade e uso de combustíveis fósseis. Brasileiro que vive em cidades grandes. Brasil. A nossa amostra foram 3 mil entrevistas em parceria com o Instituto Escolhas e com o Ideia Big Data para entender a opinião do brasileiro médio. A amostra é nacional. Tá. E dentro de várias opiniões possíveis, a gente volta para o bom e velho carro. As pessoas, quando a gente perguntou para as pessoas, se você pudesse escolher qualquer meio de transporte, para você ir para o trabalho, para você ir para a escola, para você fazer as suas viagens no dia a dia, qual o teu meio de transporte ideal? E o carro ainda ganha. O carro ainda está em primeiro lugar com 30% das respostas das pessoas, seguido do ônibus com 19%
E talvez um pouco mais surpreendente, em terceiro lugar, vem a bicicleta, que traz um pouquinho de esperança para a gente. Quer dizer, aquele tipo de resultado de pesquisa que a gente fica arrasado, né? Mas é uma coisa que responde às cidades que a gente construiu. É uma cidade que o espaço está cada vez mais dedicado para o carro. Se você olha o espaço viário, o espaço público, hoje 80% do espaço é do carro. E o carro beneficia o quê? 30% das pessoas. Tem uma desigualdade de distribuição do espaço público que é muito grande. Então, quando a gente olha o que é mais rápido, o que é mais econômico, o que é mais confortável, devido ao atual estado do nosso, tanto da nossa infraestrutura para pedestre, para ciclista, quanto do transporte público, o carro ele aparece como uma solução um pouco mais confortável. O transporte individual motorizado, a gente falando tanto do indivíduo versus o coletivo, aqui essas diferentes formas de enxergar, a moto e o carro elas explodiram nos últimos anos como as principais formas das pessoas irem e virem, o que é extremamente preocupante. Em relação às pessoas, não é porque é um mundo muito desigual, ou seja, o carro não é um sonho de consumo, mais do que responde à necessidade do transporte? E, sem dúvida, assim, quando a gente olha os resultados da pesquisa, a gente tem um recorte de renda, por exemplo. Quando a gente olha... Quanto mais alta a renda, menor a percepção de que o carro é o meio de transporte ideal. Ou seja, as pessoas que têm o carro, elas sabem que o carro não é a panaceia, que o carro é aquela coisa fantástica. Quando você chega próximo até os 2 salários mínimos, o carro ele explode como o ideal, porque ele ainda é o sonho, ele ainda é um sinônimo de sucesso, ele ainda é aquela coisa, pô, um dia eu vou ter meu próprio carro, isso vai significar que eu dia eu vou resolver esse problema infernal de ser obrigado a demorar 3 horas para ir da minha casa até o trabalho e irei de carro. Irei de carro. Porque em carro vou em 20 minutos. Vou individualizar a minha solução. Em vez de talvez brigar por um transporte que seja melhor para todo mundo... Eu vou comprar um carro quando eu ganhar na Mega Sena... Mais fácil do que brigar por um ônibus, do que brigar por uma calçada melhor, enfim. Mas o ser humano, como espécie, vai ter que tomar algumas decisões em breve, né? Sem dúvida. Tipo, que tipo de indústria a gente vai ter que desacelerar? Eu acredito que, em algum momento, os intelectuais, os filósofos, junto com os economistas e os industriais, vão ter que decidir por onde a gente ainda pode caminhar. E por que vias a gente não deve mais caminhar, até quando o Brasil, se a gente quiser ficar na Terra. Até quando o Brasil vai apostar o seu futuro dos empregos das pessoas na indústria de petróleo e gás, na indústria do automóvel? Pois é. Que são coisas que têm... E são matérias-primas finitas também, são né? Finitas. E o carro, porque, assim, quando você olha acidente de trânsito, por exemplo, é a principal causa de morte entre 15 e 30 anos de idade. São mais de 47 mil pessoas que morrem no Brasil por ano em acidente de carro e mais de 400 mil que ficam com algum tipo de sequela. Poluição do ar, pensa doença respiratória, doença cardiovascular, até doença neurológica. Pensa na quantidade de tempo que uma pessoa gasta para sair da sua casa e ir para o seu trabalho, especialmente quem mora na periferia. O Rio de Janeiro tem uma cidade na região metropolitana que chama Japeri. Uma pessoa de Japeri passa mais de 3 horas e meia por dia para ir para voltar do trabalho. Por quê? Para o emprego está no centro. A funcionária leva 4 horas. Aí, quando ela vai e volta da minha casa para a casa dela, são 2 horas até chegar na minha casa, mais 2 horas para voltar. 4 horas da vida dela é... E que liberdade que essa pessoa tem de escolher o que fazer da vida? De estudar, de fazer um curso, de querer ficar com seu filho. Então, mobilidade, ela é um problema que tem tantas faces, mas a face mais tangível é da qualidade de vida das pessoas. A gente está pegando pessoas que moram está empurrando as pessoas cada vez mais longe dos centros, dos lugares que têm empregos, colocando elas na periferia e obrigando essas pessoas a andar num transporte público que não é confortável. Tem 2 problemas aí. O fato das cidades estarem enormes e as pessoas estarem com a menor renda vai para fora, então aí demora mais tempo. Então são 2 problemas. Você está deslocando as pessoas e o segundo problema é a qualidade do transporte que nós temos. O transporte no Rio de Janeiro melhorou substancialmente nos últimos 20 anos, porque teve o metrô, esse BRT, tem outros... Está muito melhor. E nem por isso as pessoas estão deixando de
de demorar tempo no trânsito. Ela continua com BRT, com tudo, com metrô, demorando 2 horas. Porque é uma questão também de como as nossas cidades são desenhadas. Exatamente. Você tem 21 então, cidades... maior do que o transporte. Você tem 21 cidades na região metropolitana do Rio de Janeiro e você tem quase 75% dos empregos na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Do que vale você não ter uma cidade onde você tem opções de trabalho, de cultura, de diversão, de serviços públicos, que você tem que sair de Duque de Caxias, que você tem que sair... Para vir para o centro, para trabalhar. Você tem que sair do Duque de Caxias para vir para o centro para se divertir, você tem que sair do centro para tudo. Não há carro que aguente, não há espaço público que aguente. A gente está construindo cidades doentes, a gente está construindo cidades que estão afastando as pessoas dos espaços públicos, das ruas, das calçadas, que é onde a vida de fato acontece. São Paulo retomou um pouco, né? A vida ao ar livre, assim, os grandes encontros de confraternização. Tem me parecido. Então, há tentativas. Eu tenho uma amiga que mora em Higienópolis, ela disse assim, a única forma de você morar em São Paulo é você morar num lugar que você tem tudo. Eu tenho médico, escola das crianças, trabalho e diversão, então ela mora em Higienópolis. É esse que é o problema. Você descentraliza tudo. Né? Você faz núcleos de vida na cidade. Porque se você tiver um médico nos Jardins ou em Pinheiros, onde for, você já acabou com a sua vida. Você não consegue. São Paulo está fazendo um processo de retomada forçada do espaço público. Porque aqui, no Rio de Janeiro você tem praia, você tem os parques, tem Lagoas, tem Parque de Madureira, você tem uma abundância de espaços públicos. São Paulo não tem isso. E as pessoas precisam disso, esses espaços de convívio, de colaboração, de co-construção. Precisam. O problema lá do Zé Celso com o Silvio Santos é sobre isso, né? Exatamente. É um estacionamento que parece que é um terreno que pertence ao Silvio, ao grupo, Silvio, né? ao grupo dele. E do lado do Teatro Oficina. E aí o Silvio Santos, o grupo, quer construir torres. De especulação escritórios urbana, comerciais. Ele quer ganhar dinheiro. E o Zé quer fazer um anfiteatro público e tal. E é claro que a gente torce para que o Zé construa um anfiteatro. E essa é a disputa que a gente está falando, do espaço público com o espaço individual. Eu peço para que todo mundo, quando sair na rua, preste atenção na quantidade de carro parado do lado da rua que tem, a quantidade de carro estacionado ocupando um espaço que podia ser uma calçada, que podia ser ampliado para ter uma ciclovia, que partes da cidade podiam ser transformadas em praças. É uma disputa entre o indivíduo... Novamente, é o individual e versus o coletivo. Então, eu vou agora dar uma ordem aqui ao coletivo. A gente vai pegar o Neguinho da Beija-Flor, pôr ele no palco. Opa, a gente vai terminar o programa. A gente tem que carregar, eu pego o pé. Neguinho, o que você vai cantar agora? Vou cantar uma música. Aquela da vovó, não sei das quantas, tá muito boa? Eu gostaria de cantar uma música pedindo paz ao esporte, paz ao futebol. Maravilha. Pode ser? Pode ser, sim. Então, Então, gente, deixa eu ver para onde é que eu tô. Não tô em lugar nenhum. É uma nova adaptação. Uma nova letra que a gente botou, um sucesso meu, pedindo paz ao esporte. A possibilidade da gente levar a nossa família de novo aos estádios. Sorrindo, vou na paz sem confusão, torcer pro time do meu coração. E vou levar minha família inteira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, ou então de arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Brasil! Sorrindo, vou na paz sem confusão, torcer pro time do meu coração. E vou levar minha família inteira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Nova Iguaçu!
maravilha. E a vovó não vai, a gente não vai ouvir a vovó? Vovó. A vovó. A gente tá no ar ainda. No Facebook. Já virou. A cinquentona lá, eu adorei. Para, vovó. Olha só, vocês viram isso? Jaqueline. Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher, corpo e rosto bonito, ela é vovó filé. A homarada fica louca quando ela passa todo dia no seu colante provocante pra malhar na academia. Cinquentona, bonitona, maravilha de mulher, corpo e rosto bonito, ela é vovó filé. A homarada fica louca quando ela passa todo dia no seu colante provocante pra malhar na academia. Sinceramente não estou botando pilha, a cinquentona é mais bonita que a neta e a filha. Tem novinhas invejando seu perfil, a cinquentona realmente é nota mil. Tem novinhas invejando seu perfil, a cinquentona realmente é nota mil. Cinquentona bonitona, maravilha de mulher, corpo e rosto bonito, ela é vovó filé. A homarada fica louca quando ela passa todo dia no seu colante provocante pra malhar na academia. Sinceramente não estou botando pilha, a cinquentona é mais bonita que a neta e a filha. Tem novinhas invejando seu perfil, a cinquentona realmente é nota mil. Tem novinhas invejando seu perfil, a cinquentona realmente é nota mil. Deixa eu só avisar pra vocês que isso é lançamento do Neguinho da Beija-Flor. Essa música é inédita, ele vai fazer parte do próximo CD dele. Já pegou. Já pegou. Eu vou sair daqui gritando. Porque é pra mim. Eu acho que eu conheço um monte de gente que vai reivindicar Ela essa é feita música. pra que vai mim. falar, foi feita pra mim. Eu sou cinquentinha, nota 1000. Essa música, eu caminho muito cedo ali na Avenida Atlântica e realmente essa vovó filé existe. Aí não é só ela, não. Várias. A vovó filé existe, é muito bom. Olha que loucura. Isso é realmente um avanço da raça humana, porque antigamente verdade, a a vovó 50 filé é não um era vovó avanço. Sem filé. dúvida. Não. Não é? Ontem eu vi um programa sobre nossa expectativa de vida, O Tempo que o Tempo Tem. Era um documentário, eu vi no Arte 1. Ah, é espetacular. Que documentário Nossa, lindo. espetacular. E Vou é uma ver, loucura é bom, mesmo, né? a nossa expectativa de vida, ela é muito Para você ter uma diferente do ideia, que foi. nós estávamos vindo ontem de Maranhão. Aí eu tô com 68, aí digo, bom, os idosos, aí quando eu ia, a menina disse, não, acima de 80. Idosos agora... Mas é. Tá correndo de você, Mas essa é. faixa tá correndo. Você vai chegando Você vai lá e chegando não, não. nisso, é que até a prioridade... Não, idosos acima de 80. É que agora os 60 são os antigos 40. Exatamente. E os 80, A vida 60. começa aos 60. Por aí, é por aí. Porque hoje em dia um homem de 30 anos é um rapazote de 20. Hoje em dia um homem de 50 não, homem ele é de um 30 anos é um trintão, ele- adolescente. Ele ainda é adolescente. Obrigado pela parte que me toca. É verdade. Vai É ser verdade. Garoto. Porque a expectativa Você, então, nem se aumentou fala. demais. Muda Demais, tudo, muito muda demais. tudo. Eu, quando digo que tem 68, Ninguém acredita, né? as pessoas... O que nós vamos fazer com as cidades? Voltando ao teu assunto, né? O que nós vamos fazer com as cidades se nós todos iremos até os 90 na boa? Ah, você falou, é a cidade. Quer saber uma entendi, é a coisa? cidade. Entendeu? A gente tem um bom começo, Mudou, sabe o que né? é? Calçada. Calçada. Calçada é uma boa coisa, Andar a né? pé.
As cidades que estão envelhecendo ao redor do mundo, elas estão investindo para as pessoas poderem fazer as coisas a pé, para poder andar, não tropeçar num buraco, para poder fazer as coisas ali onde Além as do pessoas que- vivem. Andar no calçadão, ver a vovó Exatamente. filé, pô. Tá certo, tá certo. Mas Andar faz bem. Qualidade Andar faz Sucesso bem. garantido essa vovó filé. Essa vovó filha é o mar. Não, já pegou, já acabou. Não, abalou total. Vamos lá, Bruno Olha aí, Ferraz. falando de vovó filé, apareceram algumas vovó filés aqui, se manifestaram. A Cida Ferreira, ela disse que adorou, tem 52 anos, se diz vovó filé. Maria Eugênia Zilholi, ela também tem 70 anos, acha que é vovó filé. Gabriel Menezes, Unidos Sem Censura, já deu início aos trabalhos. Diz que você gostou da trilha do programa, que você ficou dançando durante a vinheta do Sem vinheta. Censura. Músico é isso. A Karen de Paula diz que só a elite que vive em regiões que você tem de tudo. E a Aline Picolina diz que o BRT não é essa maravilha toda, que é bem complicado. Nada é essa maravilha toda, né? Mas que o BRT deu uma melhorada em termos de transporte, em tempo né? também. Acho que tem 2 pontos, né? Um, assim, de fato, as elites que vivem num lugar que tem tudo. Isso é um problema. A gente tem que fazer com que todo mundo viva em lugares onde você tem acesso a tudo, você poder andar para resolver sua vida. E o BRT é parte da solução. Mobilidade urbana, assim, não tem uma magia, tem que ser um pouco de tudo. Tem que ser o BRT, o metrô, o VLT, o ônibus, a calçada, a bicicleta. É a mistura que vai Os dar a serviços, solução. Os serviços, a cidade serviços, mais adensada, exatamente. mais diferente, As pessoas têm que morar no centro, A elas gente não não podem pode mais ter uma morar rua longe. dos azulejos, uma onde você compra remédios. Fala uma mal rua- de Brasília. Não podemos, a gente tem que... Mas é verdade, você tem que Mas ter Brasília é assim. um lugar que Você é de seja uma Brasília? quitanda Eu perto adoro de casa. Brasília, acho Brasília muito um lugar com vivível. produtos de limpeza. Mas é e- isso, acho que Brasília é um pouco o que ele falou. A ideia do modernismo lá de Brasília era assim, você tem isso aqui, aí você tem isso aqui, aí você tem isso aqui. Mas Brasília A cidade não é. boa é que tem um pouquinho de tudo. Você tem um boteco aqui do lado, aí você trabalha ali a uma quadra, aí você vai andar no supermercado, você mora no andar de Por isso que eu cima. Não, Brasília adoro não morar em dá. Copacabana. Brasília não dá. Copacabana tem Tem farmácia tudo. a noite toda. Não, tem tudo, tem diversão, tem cinema, tem metrô, tem praia, tem tudo, né? Eu também, eu me sinto bem, eu moro também ali no Jardim Botânico, eu tenho uma vida que prescinde Eu me a mudei por utilização causa do disso. carro, não- Minha preciso do esposa é carro, grávida, quase a gente falou, não dá pra morar aqui mais, a gente morava no meio da lagoa, tinha que pegar o carro pra fazer tudo, a gente mora do lado do metrô de Botafogo. Dá pra andar pra todo quanto é lado, gente na calçada tomando cerveja. Gente, o que é mais saudável do que pessoas na calçada, do que pessoas ocupando os espaços públicos o dia inteiro? Até segurança melhora. Quando é que você vai ser... Claro. As cidades para as pessoas versus as cidades para os carros é um paradigma bem pesado. Mas, assim, tirando a beleza do desenho de Brasília, em alguns momentos em Brasília você olha para um lado ou para o outro e realmente você diz que desenho bonito, eu era a favor de um desmonte. Não Total diga de isso, eu Brasília. adoro Brasília, tem loucura. Não, eu queria que me- desmontasse o que é. Podia ser uma grande universidade, Um museu, federal. né? Uma universidade com muitos cursos, os estudantes iriam para lá, mas tirar o governo de lá. Sabe Mas por a quê? gente não precisa ir tão Eles longe. estão juntos como bandidos protegidos, longe da gente. Eles tomam decisões loucas. Mas olha só- ali naquela coisa, Mas, entendeu? Matheus, é porque você é novo. Mas o Rio eu não de sou novo, eu sou Janeiro... vovó filé. O Rio de Janeiro já foi o centro do Brasil e tinha esse lado nocivo da concentração do poder também. São Cristóvão, Catete. São Cristóvão foi o Pode primeiro, ser, né? pode Tinha ser sim. sim. E o Essa Rio de Janeiro... Pra mim, essa concentração do ideia poder, vem essa burocracia junta, ela é sendo complicada. E o Rio de Janeiro tem sua pequena Brasília, que é a Barra. Ali é o modernismo. Você precisa de carro, tenta Não, mas ele tá atravessar. falando de outra coisa, tá Tenta falando de atravessar. aspecto Não, mais mas político. tem a ver com isso, das pessoas É. isoladas, as pessoas Isso. afastadas, dentro de As bolhas. pessoas especializadas, né? Sim. Que é o erro do modernismo, né? É engraçado. A Cláudia Colar está levantando a questão das ciclovias, que ela disse que parece que está havendo uma moda aí das bicicletas, mas que as grandes cidades não estão preparadas. Ela tem razão? Você vê nos últimos 5 anos mais do que triplicou a infraestrutura para bicicleta no Brasil, nas grandes capitais. É um processo de construção. O Brasil está passando por esse boom. A gente perguntou também, uma das perguntas da nossa pesquisa foi: você votaria numa pessoa que fosse a favor de expandir ciclovias? 85% das pessoas falaram sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que eu quero. Bom. É uma tentativa de dar a cidade de voltas para as pessoas. A bicicleta é uma maneira totalmente diferente de você lidar com a vida de você. E, aliás, tem uma vantagem. Cidades que já fizeram essa transição, que já têm uma infraestrutura
cicloviária boa, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Holanda. A própria economia local é mais forte, você gera mais empregos, você tem mais negócios, são mais resilientes, assim, é um ganha-ganha. O Roberto Cabral Silva quer saber do Matheus se você tem ideia de publicar o texto. Eu já Você publiquei. publicou o livro já, Eu a gente não publiquei o falou. livro, a edição se esgotou. É Rogério? Roberto Cabral. Roberto, e eu vou reeditar, vou fazer uma outra edição. A gente vendeu todos os livrinhos da Cecília. Por favor. Chama A Mariposa. Eu botei o nome Que lindo. de A Mariposa. Então, os 30 poemas que minha mãe escreveu estão lá, assim, já como o livro da mamãe. A Patrícia Andrade quer que fale um pouco da dificuldade dos ciclistas nas cidades. Bom, ciclista tem um monte de dificuldade, né? Eu acho que tanto o pedestre quanto o ciclista, ele tem uma dificuldade que é uma questão da própria segurança física de você ser um ciclista, de você ser um pedestre no meio da cidade. Você ter que frequentemente compartilhar via com carros que estão andando a velocidades de 50, 60, 70 km por hora já é um belo de um desafio gigantesco que você tem para começar a história. Desafio desde isso até desafios de... Bom, a gente não deixa de morar num país tropical. Se você vai pedalar para o seu trabalho, você vai chegar lá um pouco cansado, você vai chegar lá suado, você precisa de ter o mínimo de uma infraestrutura para você poder tomar um banho, você poder Se refrescar. Né? E até no meio do caminho, bicicleta também não é panaceia, como eu falei, não vai resolver todos os problemas. Se você mora em Caxias, você não vai pedalar até o centro do Rio de Janeiro, 37 quilômetros para poder chegar no seu trabalho. Mas nada impede que você possa pedalar até uma estação de trem, você pedalar até uma estação de metrô, deixa a tua bicicleta segura ali e vai o resto do caminho de transporte olha só, público. Jaqueline, eu estava pensando, existem profissões novas no meio desse mundo, assim, de repente a gente podia fazer assim um pit stop de bicicleta, uma coisa assim, Existem profissões novas? Você vê profissões novas já? Além dessas que a gente já conhece, como designer, não sei o quê. Web design. Eu acho que existem profissões novas, né, que estão vindo por essa questão mais digital, né? Por essa questão mais da inteligência artificial, né? Isso acho que vão surgir, estão surgindo e vão surgir. E outras que vão ficar completamente obsoletas, e estão ficando obsoletas, né? Vão ser substituídas por robôs. Que viagem, né? Isso acontece. Quem falou de psicanálise de robô? Foi você. É que inventaram um aplicativo Fala Freud, que você fala com o analista pelo aplicativo. Só que aí tem a possibilidade desse aplicativo ser um robô, né? Eu não conheço o aplicativo, mas imagina. Você causa outros problemas. Você conversar com um robô. Eu acho que a gente ouve falar muita coisa. Pelo menos garanta uma confidencialidade. A gente já conversa com o robô. No Waze. O Waze, aquele negócio que vai guiando você. Ela vai falando com você. Logo, logo você vai falar com ela. Vai dizer, tem certeza? Né? Ela vai dizer, vire à direita. Você vai dizer, tem certeza? Tenho, Matheus. Ela vai responder com o teu nome. É o robô. Eu acho que isso... Você conhece a história desse guia baiano? É a piada contra os baianos. Eu amo os baianos, por isso eu me permito. Que é assim, vire à direita. Aí você vira. Aí ela diz, daqui a 500 metros. Não é bonitinho? É o GPS baiano, você é baiano? Eu acho lindo. Meu rei. Daqui a 500 metros. Daqui a 500 metros. Vai se preparando. Mas eu gostei dessa ideia, né? De você conversar com o robô. O robô vai lá, enfrenta o cara. Mas você falou essa coisa de conversar com o robô, né? Essa ideia do futuro, a gente tem um problema que quando a gente pensa em cidade do futuro, a gente pensa no Blade Runner. Vocês lembram do Blade Runner? Aquela coisa cinza, tem agora o chuva, Blade carro Runner pra tudo quanto é lado. Gente, a gente precisa de uma visão de futuro que não é nem Jetsons ou Blade Runner. Eu lembro do Ela. Lembra do Ela? O filme que o cara fica apaixonado pelo telefone? Por mais que ele se apaixone pelo próprio celular, você percebe que no filme dele ele tá andando de transporte público. É o futuro, mas é um futuro que o cara lida com a cidade de uma maneira um pouquinho mais humana. A gente tá precisando de uns futuros mais humanos. E depois a voz de quem era, né? Eu não consigo gente, mais. Minha imaginação não linda, consegue mais abarcar um futuro para além desse. Quando eu era mais menino, acho que ajudado por esse tipo de fantasia, Blade Runner e tal, eu tinha uma visão e eu vejo essas coisas acontecendo mesmo. Eu não consigo imaginar para além daqui. É quase como se eu sempre imaginasse a necessidade utópica de uma certa ré, de uma certa parada,
de uma certa calma, vamos voltar pro amor. Calma, não bota mais um aplicativo. Espera, calma, espera um pouquinho. Deixa só a gente, deixa só todo mundo chegar mais junto. Devagar. Vamos só um pouquinho mais devagar para todo mundo chegar mais junto. Eu acho um pouco assustador alguém acelerando partículas para criar um Big Bang e alguém ainda sem dinheiro para comer. Acho sabe, muito eu falo, desigual, calma, gente, E, no calma. entanto, as coisas estão Né? diminuindo. A própria desigualdade está diminuindo. Isso é muita loucura. A gente fez um projeto que a umas gente levou, coisas que tá a gente levou uns jornalistas para cobrir a Conferência do Clima no final do ano. E um dos caras foi um jornalista da periferia de São Paulo. E o primeiro texto que ele escreveu foi: aqui o ônibus não tem cobrador. O cara tava num ônibus elétrico, futurista, não sei o quê. Mas a primeira coisa que o cara falou assim: aqui o ônibus não tem cobrador. Olha só, olha que... É que realidade já as realidades diferente são da muito... nossa aqui no Brasil. Não, transporte gratuito é necessidade. Fora daqui... Ou que você pague sem necessitar um cobrador. Que é super, isso é outra coisa, também avançado, inteligente, e é calmo. complicado, Esse é um né? tema Você entrou polêmico. ali, você botou a moedinha. Tema polêmico. Isso é polêmico, Matheus, Mas- porque você está mas eu tirando acho que emprego. se os Gente, vamos fazer o Eu acho que seguinte. na Dinamarca, Peraí. na Dinamarca Vamos tomar você cerveja. pode não ter o cobrador. Claro, aqui fica No Brasil, complicado. eu ia chegar nisso. É. No Brasil, você não tem o cobrador, alguém ficou sem trabalho. Isso Exatamente. eu acho que é uma diferença importante. Gente, Se o vamos robô... fazer- deixa eu liberar os telespectadores e a gente continua conversando. Não, tá uma delícia, mas eu Obrigada, também vou gente, querer ir foi pra casa. ótimo. A gente Foi volta ótimo amanhã mesmo. às 5 horas. Então. Eu passaria horas aqui.